convidar então o pastor Márcio, ele vai trazer a palavra. Eu queria convidar o pastor João Carlos, nosso segundo vice-presidente, para orar pelo pastor Márcio, pedindo a bênção do Senhor sobre ele, na ministração da palavra. E por todos nós também que vamos ouvi-la. Eu fui informado que o pastor Nelson está assistindo o culto aí pelo YouTube. Aí a gente está mandando um abração para ele, tá? Deus abençoe você, meu irmão. Graça e paz, vamos orar? Senhor, nós te louvamos o teu nome, o nome que está acima de todos os nomes. O Senhor Deus Santo. E agora, Pai, queremos rogar a tua misericórdia nesta noite, mais uma vez, se renovando sobre a vida do pastor Márcio, aquele que vai transmitir a palavra, e também de cada um de nós, os ouvintes, que nossos ouvidos e corações possam estar abertos para identificar, entender e compreender a tua voz. Use teu servo nesta noite, rico e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos, à nossa 55ª AGO. É um prazer tê-los aqui conosco. E, sem mais, eu quero convidá-los a abrir aí a sua Bíblia em Jeremias 29. Pedir ao Richard para estar colocando aí para mim, Richard, por favor. O computador aí, só a primeira tela, por favor. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Isso, obrigado, Richard. Jeremias 29, do verso 1 ao verso 7. Nós temos um tema nessa assembleia, revitalizando a igreja local e sua liderança. E eu quero compartilhar então com os irmãos algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração a partir de Jeremias 29. Diz assim o texto: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia desportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? A gente pode ler o último verso juntos? Verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém. Eu quero mais uma vez convidar você a se colocar de pé. Mais um momento, você pode, por favor? E eu queria que de forma breve, mas não menos importante, a gente gastasse mais um tempo de oração. Mas eu gostaria que você, se possível, saísse do seu lugar e orasse com alguém que você ainda não teve a oportunidade de orar. Então busque alguém agora, por favor.
Se possível, saia do seu lugar, chegue a alguém, vá a alguém, cumprimente alguém que você ainda não cumprimentou, ore com essa pessoa. Vamos orar por paz e pela direção do Senhor sobre nossas vidas, antes de mais nada. Pode orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por tua doce presença. Pai, tudo pensamos diferente. Nos a procurarmos a paz entre nós. Ajuda-nos a sermos promotores da tua paz. Ajuda-nos a sermos ferramentas de transformação utilizadas pelo Senhor e não pelo nosso ego, não pela nossa vaidade. Pai, toma, Senhor, mais uma vez rogamos essa assembleia e as nossas vidas em tuas mãos. Fala conosco através de cada ministração, que o nosso coração e nossa mente estejam abertos para receberem a tua palavra. Assim rogamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode abraçar essa pessoa que está aí próxima a você? Abraça essa pessoa. Se puder, abraça outra pessoa aí próxima a você. Abraça aí quantos você puder. Diga como é bom revê-lo, como é bom revê-la. Como é bom estarmos juntos. Irmãos, Jeremias escreve num tempo difícil e ao mesmo tempo semelhante ao nosso. E ele escreve de forma surpreendente. Escreve uma mensagem de esperança, mas ao mesmo tempo de provocação de mudança de mentalidade. E isso não é algo tão fácil. Nós nos vemos num momento bem semelhante. Segundo Weisby, uma das palavras-chave do livro de Jeremias é apostasia. A nação tinha virado as costas para o Senhor e agora seguia falsos profetas, falsos ensinamentos. Falsas compreensões saltavam ao coração e à mente daquele povo, fazendo-os andar para longe do Senhor. Alguns especulam que o propósito de Jeremias ao escrever essa carta, de forma intencional, era proporcionar conforto àquele povo que estava cativo e estava nos primeiros anos do seu cativeiro. Fazê-los, talvez, lembrarem-se de que Deus é soberano apesar do cativeiro. Lembrar
que Deus poderia ajudá-los, lembrar que Deus poderia livrá-los da opressão assim que quisesse. E mais uma vez reafirmo, creio que nós estamos vivendo num momento bem semelhante e somos cativos, embora às vezes não percebamos. Há muitas coisas que têm nos tornado cativos, como aqueles que estavam na Babilônia. A gente pode começar falando de uma cultura consumista que nos transforma, além de seres que relativizam o sagrado, relativizam a palavra, relativizam a espiritualidade, seres que têm aprendido a coisificar as relações, sejam elas interpessoais ou para com o Senhor, e ao mesmo tempo, pessoas que se colocam na posição de clientes consumistas, ao invés de discípulos de Cristo. Estamos cativos dessa cultura consumista. Estamos cativos de uma ortodoxia congelada, engessada, e que nos faz mal. Talvez até como reação a muito do que nós temos vivido, como o próprio relativismo crescente no nosso tempo. E é interessante a gente, quando fala de ortodoxia, que todos nós gostamos de defender, mas é interessante nos lembrarmos que a igreja de Laodiceia tinha ortodoxia. No entanto, a mesma igreja ortodoxa de Laodiceia era aquela que causava náuseas em Jesus. O que nos ensina que ortodoxia sem piedade causa náuseas em Jesus. Nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, se a doutrina é a base da vida, a vida precisa ser a expressão da doutrina. Como é difícil nos libertarmos da ortodoxia congelada e engessante. Mas a gente tem outras coisas que nos aprisionam. Estamos aprisionados, segundo Michael Gorin, e se você não leu algum livro dele, você precisa ler, é leitura obrigatória hoje. Michael Gorin é um missiólogo, dos Estados Unidos, e ele diz que essa pandemia revela os ídolos escondidos que habitam o nosso coração. E isso é preocupante. E para você perceber isso, basta você olhar a igreja que você tem depois da pandemia. O que você tem enfrentado depois da pandemia. O que você tem experimentado depois da pandemia. Mas há também um historiador judeu chamado Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari tem sido entendido como uma das grandes cabeças brilhantes do nosso tempo, da nossa era. E ele tem apontado, segundo palavras dele, a pandemia tem revelado os demônios, palavra dele, os demônios que habitam o coração humano. E esses demônios têm se expressado através do ódio, da ganância e da intolerância. Nós temos muitas coisas que nos aprisionam. E não querendo ser redundante, mas nós estamos na era da egolatria. Temos nos colocado no centro de todas as coisas, apesar da pandemia nos revelar que nós não estamos no controle das coisas e nem temos que buscar estar no controle das coisas, mas nós continuamos ególatras. Nossas verdades são indiscutíveis, inquestionáveis.
Nossas verdades são cristalizadas. Nossas razões tornam-se únicas e indiscutíveis. Porque não damos ouvidos, não paramos para ouvir o outro, não paramos para desenvolver ou treinar a empatia. Nós não somos habilitados a calçar o sapato do outro. E a gente vai cada vez se tornando prisioneiro de todas essas coisas, como a egolatria. E é óbvio que diante disso, a gente precisa também de uma mensagem de esperança. E mais, uma mensagem que nos ajude em nossa divina vocação para a qual fomos chamados. Precisamos de esperança para os dias atuais. E mais, as nossas igrejas estão inseridas nesse mesmo contexto. As pessoas estão passando exatamente pela mesma coisa. E é difícil, às vezes, diante de todo esse cenário, a gente fazer esse deslocamento da nossa posição e calçar o sapato do outro, ou perceber algumas coisas, ou ter, uma sensibilidade para perceber algumas coisas. Eu, preparando essa mensagem, tomei conhecimento de uma pesquisa realizada entre 1990 e o ano 2010. Essa pesquisa rondou vários países do mundo e tentava apontar para a gente o QI médio de cada habitante de cada país. Ora, o QI de 120 a 140 é o QI do gênio, é do povo congregacional. Do 110 ao 120 é de uma inteligência privilegiada. Do 90 ao 100 é da espécie Homo sapiens. É QI normal de uma pessoa normal. Porém, essa pesquisa apontou para nós que o QI médio do brasileiro gira em torno de 83. E pior, essa pesquisa foi aprofundada recentemente por algumas universidades brasileiras, entre elas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E essa pesquisa mostrou, do Rio Grande do Sul, essa recente, que o único QI dentro de 31 países que baixou foi o QI do brasileiro. E essa questão tem levantado uma outra na psiquiatria. Um QI entre 80 e 90 tem mostrado aquilo que alguns psiquiatras têm chamado de um embotamento cognitivo. Acho que o nome já revela o que isso vem a ser. Nós temos uma certa torpeza na mente para perceber algumas verdades, algumas questões que são fáceis de serem entendidas. É interessante porque a carta de Jeremias, quando nós olhamos a carta de Jeremias, a gente não vê assombro naquele povo. Mas a gente fica surpreso com aquilo que Jeremias escreveu. Talvez por conta dessa torpeza, talvez por conta das questões que nos aprisionam, mas nós ficamos surpresos. Para nós é uma carta surpreendente. Mas quando a gente olha o texto, a gente não vê o povo revoltado, a gente não vê o povo questionando, a gente não vê o povo levando a carta para os anciões para saberem se era algo de Deus ou não. A gente não vê revolta, a gente não vê o povo duvidando, a gente vê o povo entendendo o que é a vontade de Deus. E talvez algumas coisas, pelo fato de termos algumas coisas nos aprisionando, essas coisas tenham gerado ou estejam gerando uma certa torpeza na nossa capacidade de compreensão daquilo que é direção da parte de Deus para nós. Talvez
Daí a necessidade do tema, revitalizando a igreja local e sua liderança. Richard, pode passar para mim, por favor? Essa é a introdução. Passa para mim, eu esqueci de passar, por favor. E aí eu quero conversar com vocês a respeito de algumas colocações interessantes que a gente percebe a partir daquilo que Jeremias escreve ao povo. Primeiro, diante do cativeiro, diante dessas dificuldades, diante desses problemas, Jeremias é claro e diz, olha, estabeleça-se na cidade. Diz ao povo, e talvez o povo estivesse até pensando em que Jeremias diria para que eles fugissem, ou combatessem, né, ou se revoltassem, não sei. Mas Jeremias é claro, estabeleça-se na cidade. Verso 5, edificai casas e habitai nelas. Ou seja, estabeleçam-se na cidade de Babilônia, façam da Babilônia a morada de vocês. Deus ama a cidade, ame a cidade, por mais perversa que ela lhe pareça, ame a cidade. Parece haver uma espécie de medo ou uma espécie de preconceito nosso, dos cristãos, dos pastores e até mesmo de algumas agências missionárias em evangelizar os grandes centros urbanos. Gente, o mundo hoje está cada vez mais urbanizado e a gente precisa pensar nisso. Isso mostra para nós que a própria forma de apresentação do Evangelho da graça tem uma outra vertente, precisa ser contextualizada. E antes que você não entenda o termo contextualizar, entenda-o da melhor forma possível. É importante nos envolvermos nas atividades da nossa cidade. Você sabe quais são as necessidades da sua cidade? Na cidade nós encontramos pessoas em grande número e Deus ama pessoas. Enviou o seu Filho por mim e por elas, por você e por elas. Nós precisamos enxergar a cidade como um grande centro missionário, como grande oportunidade de pregar o Evangelho. Precisamos sair de dentro das quatro paredes e enxergar, habitar na cidade, estar na cidade, fazer parte da cidade. Perceba que Jesus ele nasce em Belém, uma pequena cidade, cresce em Nazaré, uma cidade sem influência cultural, mas, no entanto, ele desenvolve seu ministério em Cafarnaum. E Cafarnaum tinha influência, uma influência cultural muito grande. Era rota de comércio e da cultura. Ligava o Egito a todas as outras partes daquela região. O Senhor sabia que anunciar o Evangelho em Cafarnaum, ele alcançaria muitas outras pessoas, de muitos outros lugares, de muitas outras nações, pessoas que poderiam ser ali alcançadas de diversos lugares. Estabeleça-se na cidade. Nós temos a tendência natural de tentar fugir da cidade para dentro das quatro paredes do templo. E o que nos é proposto através do profeta é o inverso, sairmos de dentro das paredes do templo para a cidade e fazermos parte dela. Passa, por favor. Segundo, Jeremias é claro ainda no verso 5, plantai pomares, comei o seu fruto, ou seja, estabeleça seus negócios na cidade. Estabeleça seus negócios em Babilônia. Empreenda na cidade onde você está.
Sabe, seja relevante como uma pessoa de negócios na cidade onde você está. Faça a economia da sua cidade girar. Faça a economia da sua cidade acontecer. Ajude e ensine o povo da sua igreja a fazer a economia da sua cidade acontecer, girar. José foi vendido como escravo e acabou parando na grande cidade do Egito. E ali ele se torna um homem de uma grande influência. Sabe, imagina os conceitos cristãos adentrando, influenciando os grandes homens de negócio na cidade onde você se reúne como igreja. Esse é o proposto por Jeremias. Passa para mim, Richard, por favor. Mais ainda, verso 6. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos. Estabeleça raízes na cidade. Crie uma história aonde você está como igreja. Qual a história você tem construído ali? A história não pode ser construída apenas dentro das quatro paredes. A história precisa ser construída na rua onde você está como igreja, no bairro onde você está como igreja, na cidade onde você está como igreja. Sabe, crie uma história, construa um legado naquele lugar. Construa um legado onde você está. Esteja completamente aberto para uma total inserção na comunidade ao seu entorno. Deus ama a cidade. E desde que Caim fundou a primeira cidade, que elas vêm influenciando o mundo. E é importante que nos envolvamos nas atividades da cidade. Amamos a cidade, porque Deus ama a cidade. Passe a enxergar a cidade como um centro que precisa ser alcançado. E é interessante porque perceba que nessa cultura pós-cristã da Europa, o evangelho tem sido estabelecido a partir da imigração. E a partir da imigração é que algumas igrejas têm ressurgido na Europa. É a partir da imigração que a palavra tem ressurgido na Europa. Porque é a partir da imigração e à medida que aquele povo vai criando e estabelecendo raízes na cidade, novamente o evangelho vai brotando na cidade. Passa para mim, por favor, Richard. E quarto, verso 7. Talvez o mais difícil de todos. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela. Gere paz e prosperidade na cidade. E claramente para nós, a expressão aqui, procurai a paz, mostra traz para nós uma demonstração de esforço. A paz precisa ser procurada. Ela não acontece. Ela não cai no nosso colo. Ela não se estabelece na Assembleia. Ela é procurada na Assembleia. A partir de cada esforço, a partir de cada lábio fechado, a partir de cada ego colocado aos pés do Senhor, a partir do respeito ao outro, a partir do respeito a outra pessoa, a gente precisa procurar com esforço, agir com esforço para que a paz seja estabelecida. Se a Babilônia gozasse de paz, com prosperidade consequente, outros tantos provariam da mesma paz. Tanta coisa aconteceria. A comunidade judaica daquele tempo
trazendo conforto, segurança, estabilidade e paz. Quais os projetos da igreja que você pastoreia? São pensados com o fim de melhorar o bairro onde você se encontra. São pensados com o fim de melhorar a rua onde você se reúne como igreja. Nós geralmente olhamos para a necessidade que existe dentro das quatro paredes. Nós não olhamos para fora. Nós temos dificuldade de olhar para a cidade. Passa para mim, por favor, querido. E isso nos apresenta algumas coisas. Isso mostra algumas coisas para nós. Essa é uma carta surpreendente e nos lembra João 17,15. Não peço que vos tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Precisamos de uma mudança de mentalidade com urgência. Daí a necessidade e relevância de nós discutirmos esses dias. Esse texto é preponderante para nós, porque através dele o Senhor nos convida a perceber as chagas da cidade, a perceber as necessidades da cidade. Nós não somos autossuficientes e não fomos plantados aonde fomos plantados como igreja para olharmos apenas para dentro das nossas quatro paredes. A gente precisa olhar para o bairro que o Senhor confiou a nós, para a rua que o Senhor confiou a nós, para aquele povo que não é igreja, mas pode ser alcançado por aquilo que a igreja pode promover ao seu entorno. O Senhor nos convida a olhar para as chagas da cidade. E é interessante porque a cidade é adoecedora. A cidade não é agradável. Quem tenha repulsa até dos grandes centros urbanos e pense o seguinte: olha, quando eu me aposentar, eu vou procurar um lugar mais no interior para passar a minha vida com calma. Porque a cidade não é muito bela. Os grandes centros urbanos adoecem às vezes a nossa alma. Andar em Niterói, quem conhece de carro hoje, é um grande desafio a nós. É um desafio a nossa paciência. É um desafio quando levamos uma fechada no trânsito. O trânsito rouba a nossa paz, a correria da cidade promove ansiedade, os ídolos da cidade trazem certas consequências às nossas vidas, mas o Senhor nos convida a olhar para as chagas da cidade. E isso nos é reforçado em vários textos, como por exemplo Mateus 25, dos versos 31 e 46. Lembram do texto? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Será que nós temos o que oferecer à cidade aonde nós estamos plantados como igreja? A renovação pelo Evangelho é uma recuperação transformadora, que alcança a vida do pregador, que alcança a vida do pastor, que alcança a vida da igreja, e através da igreja, a partir das suas relações, alcança a cidade. Passa para mim, por favor. Mais ainda, o Senhor nos convida a servi-lo, servindo a cidade. Esse é um outro grande paradigma nosso. A gente acha que servir a Deus ela precisa acontecer dentro dos ministérios que acontecem dentro da igreja. Então, para eu servir a Deus, eu posso servir limpando a cadeira, varrendo o chão do templo. Mas nos esquecemos que somos convidados a servir ao Senhor, servindo a cidade.
Mateus 7, verso 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade dele está lá em Mateus 25. Acabamos de falar: tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de comer, era forasteiro e me hospedaste, por aí vai. É interessante porque o texto de Mateus 7, bem como também o verso 7 de Jeremias, soa para mim uma certa diferença, um certo abismo entre o que se fala e o que se vive, entre o que se diz e o que se pratica, entre a teologia e o cotidiano da vida. Somos excelentes teólogos, mas nossa espiritualidade não aponta isso, nem sempre. A gente precisa fazer parte da cidade, pregando e vivendo no dia a dia o evangelho do reino, a ponto de promovermos paz e transformação aonde a gente está. A renovação pelo Evangelho precisa ser entendida não apenas de forma intelectual, mas precisa ser experienciada, inclusive através das doutrinas do pecado e da graça. Isso inclui um despertamento e uma convicção, primeiro, do meu próprio pecado e da minha própria alienação de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, porque eu me auto-engano, eu me auto-saboto todo santo dia. Nós precisamos, além de conhecer, experienciar as doutrinas do pecado e da graça, dia a dia, dia a dia, revendo em nós os profundos níveis de autojustificação, de descrença e de farisaísmo que insistem em habitar em nosso coração. É impressionante como intelectualmente a gente compreende, por exemplo, a justificação, como base inclusive de nossa santificação, mas apesar disso, todo santo dia corremos o sério risco de, com o passar do tempo, basear a nossa santificação em nossa experiência passada de conversão, basear a nossa santificação em nossas performances religiosas, basear a nossa santificação na nossa relativa infrequência de nossa consciência. Será que nós, hoje aqui reunidos, não precisamos de um reencontro com o Evangelho? Irmãos, o fato é que os jovens têm desaparecido das nossas igrejas. Será que nós não precisamos de um reencontro com o Evangelho? Hoje nós temos pessoas, temos irmãos em Cristo, que ficam satisfeitos se o jovem vai no culto de forma forçada, numa vez ao mês. Porque os jovens têm se ausentado das nossas igrejas, e isso tem sido uma realidade mais frequente do que a gente imagina. Jovens estão saindo das nossas igrejas porque não a têm visto como relevante em suas vidas. A igreja se torna agradável, necessária, interessante para o jovem,
ou melhor, se torna agradável e essencial à medida que alcança a nova geração. Qual é a geração que tem ocupado os bancos do templo onde você pastoreia? E diante disso eu queria fazer algumas aplicações rápidas. Passa para mim, por favor, Richard. Que tipo de igreja temos sido e que tipo de igreja o Senhor nos chama a ser? Se a gente está falando de revitalização e da igreja local e da sua liderança, que tipo de igreja você é? Quem você é como igreja de Cristo? Quem você é como liderança da igreja? Passa para mim, Richard, por favor. E aí sim, eu quero apresentar alguns tipos, alguns modelos de igreja. Primeiro, nós podemos ser uma igreja na cidade. E é interessante esse tipo, porque esse tipo de igreja se reúne, cultua e cria programas apenas dentro das 4 paredes do templo. Ela vive na cidade, usa a cidade, mas ignora a cidade. Se essa igreja deixasse de se reunir no lugar onde fica seu templo, ninguém sentiria a falta dela e muito possivelmente muitos ficariam felizes. Ela não se importa com o que acontece em sua cidade, em seu bairro, em sua rua. Mas há um outro modelo possível. Passa para mim, Richard, por favor. É a igreja da cidade. E a preposição de aí é clara para a gente. Significa pertencimento. Essas igrejas são contextualizadas, está errado ali, são contextualizadas. Se tornam parte da cidade, perdendo assim a sua identidade. Uma igreja da cidade esteve tão imersa na cultura que deixou de ser sal e luz naquela cidade. A intenção dela é muito boa em termos de sensibilidade à cidade, mas muitas vezes o que ela faz produz um afastamento do verdadeiro evangelho para alcançar mais pessoas. É a igreja que, ao se contextualizar demais ou equivocadamente, sem conhecer o termo e o significado de contextualização, perde o poder do evangelho. Ela está tão dentro do contexto que não há mais nenhuma diferença entre igreja e mundo ao seu redor. Esse é o nosso medo. Esse é o medo de todos nós aqui. E por conta desse medo, a gente tem cada vez mais se enclausurado dentro das 4 paredes da igreja. Cada vez mais a gente fica surpreso ao ler Jeremias 29, porque a gente não consegue entender como é o movimento de sair de dentro das 4 paredes e ir para a cidade, migrar o nosso olhar para a cidade. A gente não sabe fazer isso. A gente precisa urgentemente aprender a fazer isso. Conhecer os centros nervosos da cidade onde nós estamos. Há pessoas aqui que passam décadas, pastoreiam há décadas, numa determinada cidade e não conhece a sua cidade, nunca fez um tour pelos lugares mais difíceis da cidade onde foi chamado a pastorear. Não conhece as ruas, as vielas, as pessoas. Não conhece as pessoas pelo nome, alguns vizinhos. Não conhecem o comércio, o dono, os gerentes, os vendedores das lojas que fazem ali parte da rua, próximos à igreja. Porque a nossa visão ela está cristalizada para dentro das 4 paredes. Passa para mim, Richard, por favor. E há mais um modelo possível, que é a igreja contra a cidade. Esse tipo de igreja tem um nós versus eles. Disciplinam seus membros para que se isolem do povo da cidade, porque podem ser contaminados por sua maldade. As escrituras são ensinadas levando-os a pensar que a diferença no mundo é a igreja e não o próprio Jesus. Os pais ensinam seus filhos a evitarem a associação com não crentes e a terem apenas amigos crentes. Ensina-se que servir ao Senhor só pode ser feito no âmbito do templo
E que outras atividades como empregos, profissões, vocações, são meramente atividades seculares e desconectadas com a vida da igreja. A gente acha melhor, vamos ser honestos e sinceros, a gente acha melhor que exista um dia de oração com 3 pessoas dentro da igreja do que um dia para jogar vôlei na praia ou no centro, onde você pode jogar ali perto da sua cidade, onde você possa estabelecer relações com as pessoas e ganhar essas pessoas, relações intencionais com essas pessoas. Não pode terminar com o culto de terça-feira. Vão 3 pessoas. Não pode terminar com o culto de terça-feira. Mas, pastor, deixa eu perguntar uma coisa a você, pastor. Quantos amigos não crentes você tem? E quantos deles você tem buscado desenvolver uma relação intencional? Geralmente nós, pastores, que vivemos separados para o Evangelho, via de regra, não temos amigos não cristãos. E queremos ensinar e despertar o nosso povo a que evangelizem, a que se relacionem, a que preguem o Evangelho. Mas nós, muitas vezes, não conseguimos fazer isso. Mas há um quarto modelo possível, e esse é o nosso objetivo. Passa para mim, Richard, por favor. E esse é o nosso desafio. A igreja para a cidade. Nessa igreja, o Evangelho é fielmente pregado e vivido para o bem comum. A gente prega o Evangelho do Reino, mas não vive preso dentro das 4 paredes do templo. A gente percebe que as pessoas podem ser alcançadas pela influência do povo de Deus. Nessa igreja, a doutrina é biblicamente sólida e aplicada à cultura. Os crentes são transformados, céticos são bem-vindos nessa igreja. Muito bem-vindos. Para essa igreja é enraizada em uma tradição e coopera com outras. Que história é essa de que o povo congregacional só se reúne? É um gueto. Nós não somos um gueto. Nós somos uma igreja cristã. Nós somos uma igreja evangélica. E podemos desenvolver comunhão com presbiterianos, com batistas, com luteranos, com anglicanos, por que não? Podemos investir em avanços missionários de outras igrejas, de outras denominações, por que não? O que importa é que o Evangelho do Reino seja pregado. Ou não, gente? Não somos denominacionalistas. Amamos a nossa tradição congregacional. E isso é indiscutível para nós. Mas amamos mais o reino de Deus. A igreja para a cidade é autossustentável e generosa para a missão. Em todos os sentidos. É generosa na sua visão missiológica. É generosa na sua oferta de envolvimento relacional, mas também a oferta financeira para missões, ou para a missão, para o engajamento da missão de Deus. Essa igreja é automultiplicadora e possui a mentalidade do reino de Deus. Esse aqui é o nosso desafio, gente. Você quer revitalizar a tua igreja? Esse aqui é o alvo. Você está precisando de revitalização? Os jovens estão deixando a sua igreja? A gente precisa observar isso. Esse é um grande desafio para nós. Mas veja que tudo começa com aquilo que o Senhor diz a Jeremias. Pode tirar, por favor, Richard. Tudo começa com a carta que o Senhor trouxe a Jeremias. Tudo começa com a nossa sensibilidade para perceber aquilo que é direção de Deus.
Tudo começa com a nossa intenção de se colocar à disposição da vontade de Deus. Tudo começa com a nossa disposição de estabelecer-se na cidade, de estabelecer negócios, de construir um legado, de gerar paz e prosperidade na cidade aonde o Senhor nos pôs como igreja de Cristo. Isso acontece à medida que nós nos tornamos promotores, aqueles que experimentam aquilo que a gente prega. Você nesses dias vai ouvir muita coisa boa aqui, muita coisa boa. Mas, irmãos, o nosso coração precisa estar aberto para aquilo que a gente vai ouvir. Não adianta também ouvirmos à noite coisas que o Senhor tem a nos falar, e durante as plenárias, nós cairmos aqui um para dentro do outro, brigando e desrespeitando um ao outro. Quando a gente vai aprender a viver em paz? Será que precisa que uma geração se vá? Quando nós vamos aprender a ser um só no Senhor? Se nós não conseguimos ser um entre nós, quem dirá então vivendo com outras denominações? Que paz é essa que a gente prega? Que evangelho é esse que a gente crê? Que revitalização é essa que a gente veio buscar da parte do Senhor? O que você veio fazer aqui, meu irmão, minha irmã? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente entenda com a mente, mas entenda também com o coração aquilo que Deus tem para nós. Há um texto que eu acho interessante, pequeno, mas interessante. Se não me falha a memória, está em 1 Crônicas. Eu não vou lembrar agora. De uma tribo, de um povo, esqueci, mas que dizia o texto, conhecedor do seu tempo. Isacar, a tribo de Isacar, conhecedor do seu tempo. Nós precisamos ser conhecedores do nosso tempo, não da nossa vontade, não do nosso ego, não do nosso querer, do nosso tempo, para que a gente submeta o nosso tempo aos ensinamentos do Evangelho a partir de nós, a partir de mim, das minhas escolhas, da minha vida. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que a gente possa ter um tempo de paz e crescimento. Esse é o desejo de todos nós. Você pode fechar os seus olhos?